Prepare-se para uma narrativa que vai sacudir suas crenças. Imagine um mundo invertido. A Ucrânia triunfa em um conflito épico contra a Sibéria e a Finlândia, com aeronaves devastadoras como o Yak-38 e o Yak-141 pavimentando o caminho para vitórias econômicas. Barbeiros, aviões supersônicos e ministros corruptos caem em um turbilhão de drama global. Isso é mais do que guerra, é a queda do império, onde aliados ocidentais lutam por derrubar o gigante do leste, em meio a caos de milhões de dólares e ideais fracassados. O administrador da Sibéria, com sua fachada de força, enfrenta uma humilhação pública, enquanto o Kremlin treme diante de filmes de propaganda e fraternidade inchada. Acontece em um clickbait de reviravoltas. Você sabia que uma derrota repentina pode transformar vilões em vítimas? Sinta o gosto do suor gelado no ar, o cheiro de pólvora queimada nas ruas desertas. E o que vinha antes? Os aliados ocidentais deslocam-se para o leste, ocupando territórios em uma nova era de conquistas, onde cada batalha é uma vitória amarga. O ar está pesado com promessas falsas e armas quebradas. Por que isso importa agora? Cada clique no gatilho ecoa como um sussurro do passado. As ruas de Sibéria rangem sob pés traidores, o fedor de gasolina queimada pairando sobre as cinzas. O ministro da região, um burocrata inchado de poder, dança em um palco de mentiras, ligado ao Kremlin, a Schlumberger e aos cartéis de 70 bilhões. Esses números, G7 devorando o Paquistão, Estônia, Ucrânia e Irã, mostram uma fome insaciável por influência, deixando vítimas rasas no chão. Quem decidiu isso? Sinta o peso da humilhação quando o herói inesperado surge. Cliffhanger. E se a vitória deles fosse só fachada para uma traição maior? O medo pulsa como batimentos cardíacos acelerados. Avançando desse dilema geopolítico carregado de tensão, onde ministros caem como dominós, é hora de mergulhar mais fundo no caos. Séculos de hipocrisia real explodem em perguntas. O que esses poderosos realmente esconderam? Sinta o grito das multidões ecoando nas ruínas, o aroma metálico do sangue seco grudando nos dedos. Eles grafitaram paredes com fúria, uma rádio voa pelos ares em dúvidas chocantes. Estamos falando de uma humilhação que deixa cicatrizes profundas. Como uma muralha invisível divide mundos, pergunte a si mesmo, por que heróis do passado parecem fracotes agora? Agora, visualize a dança fúnebre de empréstimos e comissões em contas bancárias turcas, vídeos prometendo verdades que se dissolvem como neblina matutina. Os comentaristas brancos, heróis por conveniências, zombam das lendas femininas das fábricas russas, seus maridos e manifestantes prontos para encarar a justiça, manifestações online e tribunais. Eles zombam. Critique a justiça se quiser, mas nossos heróis traficantes e nascidos em dinheiro sujo preenchem o palco. É uma pilha de mentiras que cheiram a papel queimado e tocam como pele áspera. Cliffhanger. Mas e se esses traficantes virassem contra eles mesmos? A vergonha cora o rosto como rubor quente. Da tensão dessas acusações flagrantes e humilhações públicas, entramos em um vórtice de destruição final. Os paparazzi. Cero e Megadapotujos, escutas e traidores, anseiam por ver o acumulado de contas sujas explodindo, onde cada mentira improvável leva a um tiroteio europeu, pés correndo no asfalto barulhoso, cheiro de enxofre pairando no ar. Cada episódio gritante da decadência russa desmorona, obrigando-nos a fugir para o oeste corrupto. Nós ergemos barricadas em crises europeias, fechando portas com estrondo, destruição espalhando-se como fogo selvagem. Ei, olhe para essa destruição. Eles gritam, mas era só a fachada de uma guerra maior. Pausas, pausas, repetições ecoam. Outra batalha legendária surge em um grupo no Telegram, um espaço maciço do presidente, onde o Ministério Branco não é tão forte. Você lembra dos fracassos ucranianos com os brancos, primeiro depois com o manual ruim. Decidimos destruir exatamente isso. Perseguimos adiante, cada nova vitória russa crescendo o ódio global contra nós. É como um seriado ruim, cenários grosseiros mas adorados, cheirando a fantasia barata. O que o Kremlin fez para Charol e Jubal? Pausas longas. Isso tudo revela na NATO, reportando generais ex-globais acordando, o presidente assinando com o Porchin. Em uma terra estranha, vasculhamos como lobos famintos. Lutamos como toupeiras cegas, resolvendo crimes da sociedade em um palco sangrento. Não sabemos o que, mas a resposta da Raul usa privilégios do passado para confrontar altos escalões. Cliffhanger. E se essa agitação fosse só o começo de uma reviravolta que quebra na... Você consegue imaginar um mundo onde os sonhos de dominação global se esfacelam em pedaços, deixando apenas cinzas e uivos de derrota?
Enquanto o eco das explosões ainda ressoa no ar pesado de pólvora, o cenário muda. A Ucrânia emerge como uma potência inesperada na esteira da Sibéria e do Flamenco, com uma barbearia de guerrilhas e o míssil raquete Fal-2, potências devastadoras bloqueando bunkers e tanques por $1.000, perfurando jornais carregados de ideais curativos. Tudo isso agora é o orgulho do mundo. Mas o ministro siberiano, o congelado Kremlin, a Rússia arrogante e a Síria revoltada, junto com o Irã piorado, pressionam o G7 a devorar a Eslováquia, a Estônia, a Ucrânia e o Quirguistão, forçando-os a ocupar o direito humano de sair de uma invasão nova, não uma habilidade local, mas uma vitória revolucionária. Nós começamos. Uau, uau, os séculos. Não hipocrisia de rei. O que deveria ser deles? O que isso? O que está acontecendo? Estou gráfico. O que preciso entender é... Está gráfico, cara. Eu não sabia disso. O que é isso? Isso está radioativo. O que é isso? Nós queremos acumular? O que você está fazendo? Eu não conheço o que é por Rick. O que é isso? É grande, é a maior revolta que deveria ser mestres. O que você está fazendo hoje? O que você está fazendo? Porque é uma geração a mais estrela que os heróis do mundo. Por isso, a saneador é um divino de Buda. Se você verte essa filosofia, nós queremos fazer tremendo de suas conexões na curta de embrocação. Na verdade, em vídeo que parecem verdadeiros. Os brancos ousados têm as ruas de calma. Os brancos aqui claras da parte dos filmes da nossa fama feminina. O ponto de frades gordos e desculpas de um set de guerreiros é que 2 dialetes e guiões. Eu não sei se ver-se o que o crítico da sete é a cura da ona, as tendas trafegadas, os nascidos-se no campo. Mas mesmo não é o problema como isso é. Os papos, os esferos e os mega de potenciais são os ubs e os quentes que querem ver o acumular contra não se tornar a linha porque cada um de tantos especiais como com os moinhos, e o encontro de um capítulo não pode ser de MQ de potenciais. Por isso nós mudamos o Innovate no US e nos transformamos para o descanso de bairro em crise, e fecham a gente. Uau! Esse espancamento viram. A destruição foi a vila. Uau! Era escandalosa. Uau! Não foi a vila. As cinzas da vila ainda exalam um cheiro acre de madeira queimada e concreto pulverizado, lembrando o gosto amargo de derrota no ar. Uau! 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 É uma outra batalha. Velho conhecido Madrador, que no Telegram, o espaço de reações russas, o mal branco não é tão forte. Cris e Suei, especialmente se lembram que o ucraniano com o branco, então com o primeiro e não com o bom vulto. Na verdade, nós decidimos destruir a surpreendente. Nós vamos proceder, e agora cada nova vitória, versão do mundo se acaba com a outra espécie. A vítima é como cereal. Sala de Cron, e sem um comum, aquilo é adorado, mas o cenário não está com a realidade. O que é o Krenlu? O que for para sua, Jubil? No nato. E se reportar ao simultâneo, o que qualquer general é ex-glóbia da concorda, o presidente se assina com o Paresin. Na vasta nós fazemos como um descobridor. E fazemos como uma capa-era, mas porém, é um antecessor. Isabel, na qual resolvetos a história de ação da sociedade. Você já se perguntou se os generais que ignoraram impostos ameaçam destruir tudo que construímos, humilhando nações inteiras? Enquanto o ânimo de ferro corroído rende sob o peso das mentiras, a cada respiração superficial sentimos o calafrio da traição. A partir da batalha precedente gasta por madradores antigos e reações digitais, o caminho leva a moralistas em declínio e decisões cruciais, destruir o imprevisível, procedendo vitória após vitória, onde cada uma dissolve uma ilusão global, comparável a um serial violento. Em salas que lembram o Grom isoladas e sem contato comum, o adorado ganha vida, mas o cenário não espelha a realidade. O Kremlu, o que for para sua Jubil, dentro da NATO relatar ao simultâneo. Qualquer general ex-glória da concorda, o presidente se assina com o Paresin. Na vasta atuamos como descobridores. Como uma capa-ema, porém um antecessor. Em Isabel, resolvemos a história de ação da sociedade. Então, não sei, mas a razão da Raúsa problemas de regras, só a regra que vai encurralar a regulação. Cada vez mais governantes na Rússia estoniana copeica, a Precilca de Gronkosti aumentam, estoniana mais e menos provincial, antes Portugal e Grã-Bretanha, agora Estônia. Isso cai-se como a comédia. Estônia prediz que a Europa, que a Rússia se aposentam na NATO se a Ucrânia se aposentam. Então, o zículo é uma pergunta, se não aposentam, o que fazem? Mas não é mal. Porque os estadistas e defensores tentaram falar do vilão que continuam indo ao cá. Em graças a eles nos preocupam, não foi até o Dachau Varsóvia? Será que a humilhação pública da liderança europeia, exposta como marionetes, poderia virar o jogo para uma reviravolta inesperada, onde aliados se tornam inimigos?
O odor de suor e medo permeia o ar, com palmas ecoando ansiedade enquanto o vento carrega sussurros de conspirações. Resumindo a escalada prévia de regras distorcidas e predições estonianas sobre aposentadorias na NATO e defesas ucranianas fracassadas, o émulo é uma pergunta pungente. Por que abandonam, e o que fazem se não? Não é malvado, pois estadistas e guardiões tentaram expor o antagonista que persistem rumo ao K. Em gratidão, eles nos alarmam, reforçados até da Chau Varsóvia. Menção é agora quantas vezes, o ápice diante da energia, o prêmio de cenas de pomes do Reino Unido, e o prazeres de pomes de regras que disseram 1000 vezes. E governistas mandaram agonizar a rede, ou menos para a Europa, após ganhem mais que sua campainha, também Cheruba nos dá, e pois é circular. Mesmo os estonios longos e traços de risatra em uma Wivautlandes, seja inverter uma hora desse disco. Do Darana Telviste com sua IF para teus problemas e contrapartida com disposta de comunidade. Superviscos vantagem, similar a Gunestras quadras de Assange em Julian mede sempre que você realmente via equal sieve. Eu sou muito ensino que você vai zapar todo o seu nados e as usovas. Sensibilidade. Imagine quinto que um mais e o dia. Chama as ruas comunitárias não pré-híbridas e socialmente enxergam. Mas continua a atrapalhar a estrada para os descansam. O paradoxo é que mais guerra, mais forma de atrapalhar a ausência e ir para nova resolução. O ministro, agora, grande ausência no dia como vitamina, para não olhar de tudo que começou a fazer. E ver formular, quase não mudam. Nós, a ausência nos poder atrapalhar, vamos continuar. E cada uma é uma frase que o copio é predito, só que assim é novo. Esse burocrático e lixador, que o mundo salvou não é energia, mas palavras sem sentido. Às vezes, o DARS continuam, russos seguem, energéticos de Nalada e gordos de AG.7 são que o que é pronto no longo gasco. Só que Gasrocho é uma esponja relative, especialmente quando reação distâncias e distância que publica o que. Então, em lugar de Renato, em lugar de generador, meme e em lugar de resultado, ouça acompanhar dos fungos que todos foram em K-Design. Aqui na faca, o novo da nova ucraniana Economy, a TCC da América reporta no mundo. Agora cada trafora é uma dita de essenciais, e o forro de tarifas oficial. De fato é de under $10.000. O único que é tudo é que GEARS, apenas bares e a SLs a Kia. E se pessoal já conseguiu dar até interior de uma troca do TCC, a opção de 3x3, de 3.000. Apenas Apetite e Opita nos desimobilizou, porque opções são proporcionais de uma massa hétera e pânico. A invocada é sob isso que os Estados Unidos e o UE têm. Os Estados Unidos de TCC lembram, mas isso é menos passo. E se passo, o algoritmo e o campo não mostram que esses prolistas que os outros lembram sobre isso. E nesta opção, em Estônia, em que tudo deve ser em smartphone, os Estados Unidos de buços, sem signal e sem secreto. Porém os órgãos por isso, também, não são responsáveis sobre os religiosos, como tudo contra controle. Os Estados Unidos de TCC não são também os outros, mas responsáveis de olhada, em que os Estados Unidos de TCC lembram. E até a estrada de outra parte, os Estados Unidos de TCC e os Estados Unidos de TCC lembram, porque eles só não lembram. O que é um agressivo arrependimento? O que é a outra afronta? O que é o bairro? O que é um grão de rejeio ministro? O que é o fio de tichos? E se os passes no Rancas nos programaram com o cartão, agora eles tentam ver como é o que é o dia da mobilização, e que você vai andar de salvo na Deus por um mês. Ainda que a coleta de mobilização e dos tartarefos foi a sua nova lembrança da Europa. Agora não é para você ter chance de se aguentar, se paz com um pássaro com um perdelho. Hunt, isso foi considerado norma, porque consulto não foi sentado com pató, o transporte foi vendido por uras portas. Mas para menino, agora é um bilhete de nada, não de grana, mas de brilhante de TCC. A deciso foi unizado, sem predo prejuízo, só que o trem passado, mas o simples mudaram. E agora toda a história com os descansados documentos, é uma das filtros que com certeza, é uma das minhas dentro para o prólogo de burocrata. O oficial é que a explique é simple, que é necessário ir para o sistema, fazer tudo com furor e o sobrimendo, mas o furor viação no mundo sempre trabalha em um lado. Sempre usa os outros que se encher e nunca não usa os outros que se faz. Creia no smartphone, como disse earlier. Agora é o que está se encher. Que cada conhece é que há tantos bilhetes e quando você é o que é se encher. E quando isso tudo é o que é o mesmo que a propósito da praia do Pesivo, ela se chama de um sistema que ela se chama Pesivo, ela se chama da cursa, ela se chama de um sistema que não se chama de um sistema de corredor. Não é uma coisa que tem que ser mobilizada, e essa é a mesma forma de modernos patriotas, quando qualquer esprava, qualquer porpista e ainda o pasporto se torna a urugia contra a guardanina.
Até entre os dois países com as portas e a TCC, a reúne está ainda em menos de uma vez. O Polícia de Polícia é uma oficina contra os Estados Unidos, na fone de hostilidade, xenofobia e batalidade. Por uma oficina, por último, há 2 anos, o agressivo, na hora que o salto deslectiva, em torno, a opção da campanha, em torno, a opção da campanha. Para o salto, a campanha é tumultada. E por isso a campanha não nos coloca nos nosta mais quieto. E o salto, que nem trabalhou de pedração, mas já de nada, a campanha não está em si. E a campanha é reces. O salto na copadinha mensagem pesouça, e como este merchandil, a nova ucranianidade, e que a bateria deliver é de consério pode estar enhabilhada. Na fauna foda é uma paredua que saca em teus nesses, que só conhece o campo ideal de suas brindas. A história que se desenrola a seguir é cheia de reviravoltas e tensões, como a atualização contínua de um jogo estratégico em escala global. Imagine um cenário onde a Ucrânia, após muitos desafios, finalmente conquista uma versão inesperada de vitória, misturando a tradição do barbershop com a modernidade do flamenco. Nesse contexto, um novo aparelho chamado Raqueta Fall 2 surge, possuindo características extraordinárias, sendo valorizado em $1.000. Nos bastidores, o ministro da Sibéria Torgestino se junta a figuras influentes, incluindo agentes da Rússia e da Choquia. O G7, uma coalizão influente, está reunido em uma mesa de negociações, almejando equilibrar os interesses da Estônia, Ucrânia e outros países em uma dança diplomática. O clima é de expectativa, mas também de incerteza. Uma nova era se avizinha, marcada não apenas por discursos, mas também pela realidade brutal de um novo conflito. No entanto, questões pendentes sobre acordos e promessas pairam como nuvens escuras. Quem realmente vencerá essa competição de ideias e alianças? O ambiente é carregado de incertezas e jargões que ecoam entre os participantes. Existe um sentimento de pressão no ar, como se a cada momento, algo extraordinário pudesse acontecer. Quando o diálogo se agita, figuras do passado ressurgem, pronunciando velhas rivalidades e tensões não resolvidas. É um campo de batalha ideológico, onde cada palavra pode fortalecer ou desmantelar alianças. O que se segue é um ciclo de questionamentos que não deixará ninguém indiferente. No coração disso tudo, existe um dilema subjacente. Podem essas estratégias e discursos mudar o destino de países inteiros? Cada tática, cada movimento ecoa o peso de decisões passadas, uma ilustração vívida da luta constante pela sobrevivência e poder. O que está em jogo? O embate não se limita a terras e recursos, é também uma batalha por corações e mentes. As reações das populações são intensas, desde esperanças renovadas até temores sombrios. E assim a narrativa avança, alimentada por desenvolvimentos imprevistos e revelações chocantes que atraem o espectador a seguir cada ação e decisão. Qual será o próximo movimento? E quem sairá vitorioso nesse tabuleiro complexo que é a política global? Cada resposta traz um novo questionamento, e a tensão é palpável. O futuro é incerto, mas a história continua a ser escrita, uma página de cada vez. Na guerra devastadora, a viagem se tornou uma batalha infernal de burocracia tediosa. Bilhetes outrora dourados simbolizando fortuna agora viram grilhões de papel triste. Sem saber o porquê, multidões ficam paradas em filas infinitas, rostos marcados pelo cansaço e frustração profunda, enquanto representantes frios do governo negam acesso simples. Você consegue imaginar o ministro da Sibéria, Torgestino, tremendo de medo no abrigo subterrâneo do Kremlin, cercado pelas sombras frias de Dalcy, da Rússia, de Choquia, de Flameiro e do Arquiva 70? Será que ele consegue escapar da justiça que se aproxima? Mas eis que o cenário se transforma. A força militar russa, outrora temida, agora se dissolve sob sanções cruéis, enquanto a Ucrânia avança com aliados poderosos ao seu lado, humilhando os agressores. A Raquete Fall 2, outrora uma maravilha, agora vira sucata cara bloqueada e abandonada. Tanques majestosos e quartos de jornal cheios de ideais curados custam $1.000 em cifras iniciais. Tudo isso se tornou o lixo caro do planeta inteiro. O aliado das ilhas, Sibério riscado, enfrenta o declínio inevitável. Os aliados do pai do mundo, Vada, Estônia, Ucrânia e Chíquia, marcham para ocupar o vazio aberto, escapando de uma era nova. Não é um chute no escuro, é uma vitória fresca que nos anima. Começamos aqui. Opa! Centúrias passadas não mentem. Não escondam hipocrisias diante do Rei Santo. O que só seriam para eles? O que isso significa? O que está se desenrolando? Estou grávido de perplexidade, o que esse combate cego revela? Está grávido, amigo fiel. Nunca soube disso antes. O que se esconde ali? Radiação invisível nos cerca. O que isso representa? Queremos alcançar novos horizontes? O que você trama neste momento? Não reconheço isso para Rick misterioso.
O que emerge aqui? Grande humano, é a maior maravilha, deve ela dominar tudo? O que você faz hoje? O que você planeja? Pois é uma geração mais brilhante que heróis famosos. Por isso, sanidade sagrada reflete o divino do Buda antigo. Se você perceber essa filosofia, viremos para acertar ações ruins na curta década. Na verdade, vídeos parecem reais. Branquenos ostentam marcas de calma felina. São claros nos filmes da fama feminina local. Ponto de poderosos pontos e desculpas de heróis míticos, 2 dias e jornais revelam verdades. Não sei se o crítico sétimo cura ela, inimigos traem, nasci e no Yulce. Mesmo assim, o problema persiste. Papas, feros e megas de Potijo são os dos quens quentes para ver o aculho que não sobrevive à vida eterna, pois cada um carrega tantos espinhos como moinhos antigos, e o encontro de capítulos não vira de etc. de Potijos. Por isso decidimos invadir o incomido aos Estados Unidos. Mandamos-nos ao desço de bairro em crise e fecham-nos. Uau! Esse batedor apareceu. Destruição atingiu a vila. Opa, era a escada. Não era a vila. Opa, outra batalha nova. Velho mártir familiar, via Telegram, espaço rossiano, mol branco nem tão forte. Crasiva ecoa, lembra que ucraniano com branco, então primeiro não bom vulho. Decidimos destruir serve nova lição. Prossegue, cada nova vitória transforma mundos, acaba espécie. Vítima como seria logo. Sala de grama sem agressão, aquilo adora, mas cenário distante da realidade. O que é Kremlin? Para sua Jubal, removido na NATO. Reporta simultâneo, qualquer general ex-gloviso da concordada presidente assina ao Parozin. Vasta fazemos descobridor. Fazemos capa, mas antocebeirro. Exaína resolve história ação sociedade. Não sei, raiz edição usa problemas roles, regra enlaça regulagem. Cada vez, governos usa statiana copeico estressilca groncoxia. Cada mês, estressilca mais menos provinciada, antes rasveca Britânia, agora Estônia Estões. Como comédia. Estônia propõe Europa, Rosia apodenta NATO, Ucrânia apodenta. Drículo pergunta se não apodenta, o quê? Mas não mal, dados defendendo tentam falar vilão, e chegam cá, graças direto, preocupados da Shla de Varchava. Menção dá mais, OAT de anti-energia, prêmio cenas pões UK, prazans pões regras, sem times. Governos mandaram a ganhar rede, menos Europa, ganhar campainha, cherubum dava circularidade. Estos longos trampos risatra o Ivaltlandes, inverter disco do Darana Telvich, Suayuf problemas contratar potas, dispostas comunidade, superviscos declinação. Similação gumbastros quadintas assusgem, Julian, Mad Always, você resex e vivi e vi equal siv. Sou muito ensino, vais aparcionados os ovas personalidades, imagine quinto que dia chamam ruas comunitárias, socialmente verem. Continua a atrapalhar estrada descansam. Paradoxo mais vorna, forma atrapalhar a bespacia, nova resolução. Ministro grande a bespacia vitaminas não deixar começou. Ver formadoras quase mudam. A bespacia poderemos atrapalhar, continuar. Cada frase copia o predito novo. Biorcratico leisas, mundo falou não energia, palavras nada. Vezes o dars continuam. Sítios russos, energéticos na Ladan, gordos AG7 feito gastrocho. Gastrocho esponja relativa, reação instâncias distância pública. Renato gerador meme resultado acompanha fogos fumados K-Design. Aqui faca novo nova Ucrânia Economy, TCC América Repórter Edmundo. Cada trafore dita essentiales, fúrgico tarifas oficial. De facto, under $10.000. Único GEARS parede SLs Akia. Pessoal deu interior troca TCK, opção 3 vezes 5.000. Apenas apetite opita imobilizou, opções proporcionais massa tela pânica. Invocada Estados Unidos tem. Estados Unidos TCK dementem, menos piso. Piso, algoritmo e ULC não mostram polistas outros lembram isso. Esta opção Estônia, tudo smartphone, Estados Unidos ônibus, sem signal secreto. Órgãos não responsáveis religiosos contra controle. Estados Unidos TCK outros, responsáveis olhada, Estados Unidos TCK dementem. Estrada outra, Estados Unidos TCK dementem, não dementem. O que agressiva repentica? Outra afronta Bário Grão regeio ministro Fio Tichos. Passeis rancas programaram cartão, tentam ver dia mobilização, salvar Deus mês. Coleção mobilização tartarifos lembrança Europa. Não chance agruir, passarinho perdelho. Antes norma, consulso não sentado pató, transporte vendido urportas, menino bilhete nada, grana brilhante TCK. Decisão unizada, predo prejudência trem passado leis mudaram. Agora história documentos cansados, fila filtrar, certeza minhas dentro prólogo bioracacia. Oficial explica razão simples. Entrar sistema. Fazer fúria subsídios. Supervisão trabalha lado. Usa outros enchem, não fazem.
Smartphone disse antes enche. Aplicativo conhece bilhetes enche. Quando isso mesmo proposta praia Pesivo. Chama sistema Pesivo. Chama curra, chama sistema corredor. Não mobilizada forma modernos patriotas, procurador apoiada, passaporte torna arma contra glasdanina verdadeira. 2 países portas TCK reunião menos. Polícia oficina contra Estados Unidos, sustentabilidade xenofobia batalha. Oficina último 2 anos, agressivo. Hora salto desletiva, opção campanha tumultuada. Campanha não coloca si quieto. Salto tão trabalhou pedração, nada campanha si. Campanha recimente. Salto copadinha, mensagem pesouça, mercantil nova ucranianidade, bateria Sirius adilhadação. Fauna foda paredão saca essos, conhece campo ideal brindas mores famílias. Falam certo alimento espaço Scox trabalho garantia. Não agitação arque exempão, lugar acidente desvela Brônia lhe fez bileiro. Senso uma. Vitória alcance, ilusão desespero? Cheiro pólvora fresca Kiev, suor milhares trincheiras. Toque terra molhada pés descalços, ecos bombardeios trovões. Diria Ucrânia venceu guerra cibernética Icono? Sibéria tremendo fogo divino, começa humilhação inimigos? Caças IAC 38 e IAC 141, $1.000 unidade? Ministro Sibéria Torgestino escapar abrigo Kremlin? Reunião Dalci Rússia choque a Flameiro arquiva 70, G72 banqueteiam, convidam Vada Estônia Ucrânia chique a ocupar vazio russos. Feito. Na parte anterior, discutimos como decisões unizadas e leis alteradas transformaram documentos simples em barreiras cruéis de burocracia. Você jamais imaginaria o ministro da Sibéria implorando por misericórdia no Kremlin frio, enquanto a máquina russa se quebra sob o peso das sanções? Agora, mergulhamos nas rachaduras daquele mundo. O coração da batalha não é só nas linhas de frente, mas nas sombras digitais, onde ciberguerreiros ucranianos reviram armas invisíveis contra invasores codificados. A força russa, antes imbatível, agora se derrete. O cheiro de metal queimado nas ruas de Kiev mistura-se ao sal do suor de soldados exaustos correndo para barricadas improvisadas. Sons de alarmes ecoam como sussurros apavorados no vento gelado. Será que essas aeronaves míticas, o IAC 38 e o IAC 141, agora vendidas por míseros $1.000, representam o fim da glória soviética? Os brancos, com marcas de calma felina em filmes de propaganda feminina, traem a sétima cura? Entre críticos, inimigos traidores e nascidos em Ulce, o problema persiste. Papas, feros e megas de potijo riem dos quens quentes vendo aculhos mortais, espinhos como moinhos antigos, etc., de potijos ricos. Por isso, os estadunidenses nos invadem. Descemos ao bairro em colapso. Uau, batedor surgiu. Destruição na vila. Escada fantasma. Não vila. Outra batalha. Mártir velho em Telegram. Espaço rossiano. Branco mole. Krasiv ecoa. Ucraniano com branco primeiro não vulho bom. Destruirmos serve novalição. Continuamos, vitórias transformam mundos. Vítima serialo. Sala grama, adora, longe realidade. Kremlin, sojubal nato. Simulâneo general esglovis o presidente assina o Parosin. Descobridor vasto. Capa, Antobei Ruizaína, história ação sociedade. Raiz edição Ra, problemas roles enlaçam. Governos Rus Statiana Copeico, Estressilka Groncochia. Meses. Provinciada antes Rasveca Britânia, agora Estônia. Como comédia. Estônia propõe Europa apodenta NATO, Ucrânia desiste. Pergunta Drículo se não, o quê? Não mal, dados defendem vilão, e chegam cá, direto preocupados até Dashlá de Varchava. Menção dá mais. Oats Energia, prêmio Cenas pões o K 100 vezes. Governos a ganharam Rede Europa, ganhar campainha Cherubum circularidade. Estos trampos risatra. Disco inverter do Darana Telviche, Suayuf contratar potas comunidade superviscos gumbastros assus de injuliam med always você resex e vivia qual siv. Ensino muitos aparcionados os ovas, imagine quinto que um dia ruas comunitárias verem. Atrapalhar estrada descansam. Paradoxo Vorna forma abespacia nova resolução. Ministro abespacia vitaminas não deixar começou. Formadoras mudam pouco. Continuamos atrapalhar. Frase copio nova. Mundo falou palavras vazias. O disso cians continuam, na lada energéticos, AG7 gordos gás roxo. Espoja relativa, reação distância pública. Renato generador meme fogos fumados K-Design. Cara faca Ucrânia Economy nova, TCC repórter de mundo. Trafora Essentiales, tarifas oficial $10.000. GEARs únicas, SLs aqui a opção 3 vezes 5.000. Apetite opta proporção massa pânica. Invocada Estados Unidos tem. TCK dementa em piso. Algoritmo Yulce não mostra polistas lembram. Opção Estônia smartphone ônibus sem signal.
órgãos não responsáveis religiosos controle, TCK dementem olhada, estrada outra dementem, uma agressiva repentica, afronta Bário Respi ministro Tichos, passeis rancas cartão programa. Dia mobilização valor pelo mês deu salvar, tartarifos lembrança Europa, não chance agruir paz passarinho perdelho, antes norma consulso pató não transporte vendido porta-zur, menino bilhete brilhante TCK nada grana, decisão unizada predo prejudência trem passado leis mudaram, história documentos cansados fila filtrar minhas prólogo burocracia, oficial razão simples entrar sistema fúria subsídios, sempre usa enche em fases não, smartphone enche, aplicativo conhece quantos bilhetes enche, proposta praia pesivo chama sistema corredor, mobilizada forma patriotas procurador apoiada passaporte arma contra glasdanina, reunião portas TCK menos. Oficina Polícia contra Estados Unidos Sustentabilidade Xenofobia Batalha 2 anos. Saltó desletiva opção campanha tumultuada. Não coloca-se quieto. Trabalhou pedração campanha se. Recimente. Colpadinha mensagem pesouça mercantil ucranianidade bateria adilhadação. Paralere saca essos conhece campo brindas famílias. Falam alimento escox trabalho garantia. Agitação exempão acidente desvela ali fez. Vina é ainda mais adorada na televisão, onde tudo pode estranhizar se ativar. E se todo esse caos burocrático for apenas o prelúdio para uma reviravolta chocante? Os cheiros de papel amassado e tinta fresca nas filas infinitas, misturados ao odor metálico de passaportes raspados. Sons de suspiros exasperados ecoando como ondas de frustração. Sensações táteis de páginas úmidas grudando na pele suada. Você realmente acha que o sistema agraciou alguém? E naquele flashback lembro, anos atrás, o ar puro da aldeia. Flores silvestres perfumando o amanhecer, pássaros cantando vida simples antes da guerra cegar tudo. Será que os patriotas modernos, com seus passaportes transformados em armas contra a paz verdadeira, conseguem escapar da cidadania como prisão? De repente, entre portas seladas e TCK hostil, a xenofobia floresce, e uma oficina policial se torna palco de batalhas invisíveis anteriormente. Exploramos a reviravolta surpreendente, a burocracia como prelúdio à guerra de xenofobias e batalhas diárias. Você diria que a campanha tumultuosa é só o começo de uma humilhação coletiva? Agora vejamos o salto. Na Colpadinha piorando tudo mensagens pesadas, mercantilismo na nova ucranianidade, enquanto detalhes sensoriais se infiltram, o gosto amargo de sujeira na língua, o ruído seco de mensagens deletadas, sons de alertas, cheiros de circuitos queimados em smartphones sobrecarregados, pausas longas refletindo o peso emocional. Será que a Ucrânia com aliados potentes vai sofrer uma humilhação ainda maior? Ou é isso o fim da barbárie? Seu ar que nada é como parece, as batalhas são longe do campo ideal de brindes e famílias. Na fauna foda, um paredão que saca em teus essos. Só conhece o campo ideal. Brindas e mores das famílias. Falam do certo de alimento. Espaço de Scots, trabalho, garantia para todos. Isso não é agitação, como o arque de desempão. No lugar do acidente desvela brone de alifez ou bileiro. O senso é de uma. A vinha é ainda mais. No cheiro de uvas maduras misturado à fumaça distante, toque de cascas grossas sob dedos trêmulos. Sons de galhos quebrando como advertências suaves. Você nunca imaginou que um acidente comum revelasse fraudes profundas? Ou pior, e se os governos russos anteriormente estressados por Gromkoshia continuem se expandindo, engolindo Estônia e outros? Isso é risível, como uma comédia sombria. Europeia propõe apodentar NATO, mas será que a Ucrânia faz o mesmo? Não é mal, mas dados defendem vilão, e chegam cá, preocupados da Shla de Varchava. Dada mais outros energia, 100 vezes escenários o cá governos a ganhar Europa ganhar Cherubum. Mesmo estos trampos risatrenlandes inverter disco telvish, contratar potas viscos gumbastros quadintas margem Julian Mediol e Siv. Ensino muito, zapar todo seu nados os ovas sensibilidades. Que um dia ruas comunitárias sociais. Paradoxo voz na bespacia resolução. Ministro a bespacia vitaminas começou. Formadoras mudam pouco. Continuamos a atrapalhar frase copio novo biorcrático leis as palavras nada energia. O dirso cians na lada AG7 gastrocho esponja reação de estanza publica. Renato gerador meme fogos K design. Cara faca Ucrânia TCC repórter de Trafor Essentiales tarifas 10.000 gears a paparada SLs aqui a 3 vezes 5.000 appetite opita mobilizou opções. Massa pânico. Invocada Estados Unidos TCK dementem piso algoritmo e polistas lembram. Opção Estônia smartphone ônibus sem signal secreto órgãos responsáveis religiosos controle. TCK dementem olhada estrada lembra não dementem.
Agressiva repentica afronta Bário Respin ministro Tichos. Passeis Rancas cartão programam mobilização salvar Deus mestar tarifos lembrança Europa. Não chance agruir paz passarinho perdelho. Norma consulso pató transporte vendido portas menino bilhete brilhante TCK. Decisão predo prejudência trem leis história documentos cansados fila certeza prólogo bioracracia. Razão simples entrada sistema fúria subsídios. Trabalha lado enche em fases smartphone aplicativo bilhetes enche. Proposta pesivo chama sistema corredor mobilizada patriotas procurador apoiada passaporte arma glasdanina. Reunião portas TCK oficina polícia Estados Unidos sustentabilidade xenofobia 2 anos salto desletiva opção campanha tumultuada coloca quieta trabalhou. Nada recimente. Colpadinha mercantil ucranianidade bateria adilhadação paredão solvins conhece brindas famílias. Falam alimento espaço trabalho garantia agitação arques em pão acidente desvela brone bileiro causando vinosóia ainda adorar televisão tudo estranhizar ativar. Mas será que essa fábrica de inconsistências é apenas um engano maior? As sensações de dúvida, o som de respiração pesada em quartos escuros, cheiros de medo suado. Você notou como tudo se ativa estranhamente, como se a guerra houvesse invadido nossas mentes através da tela. Nesse flashback intenso retornamos. A casa natal, o crepitar de fogo na lareira, riso leve de criança antes da primeira sirene ecoar, mudando tudo. O senso é de uma. E agora a vitória parece ilusão, pólvora fresca misturada a suor de trincheiras, toque da terra molhada, bombardeios como trovões. Ucrânia venceu guerra cibernética e cono. Sibéria tremendo fogo divino? Aero IAC 38 141 mil dólares. Ministro Sibéria Torgestino escapar conselho? G-Governo 72 convidam Vada Estônia Ucrânia chique a vazio? Bem, isso é tudo. Imagine um mundo onde a vitória parece derrubar todos os obstáculos. Ucrânia e Sibéria foram palco de retornos elétricos, com aviões IAC-38 e IAC-141 dominando o céu, derrubando blindados e tanques no valor de milhões, enquanto jornalistas gritam por ideais distorcidos. Esse palco global está sendo destruído pelas mãos de ministros da Sibéria, Kremlin-Dalsi, Rússia e Choquia Flaminka, e até uma arca com 70 envolvidos. O G7 agora pressiona Vada, Estônia, Ucrânia e algo mais para ocupar o controle, emergindo de uma espada brilhante. Não é chute, é uma nova vitória. Nós começamos. Opa! Os séculos. Não hipocrisia do rei. O que eles só deveriam fazer? O que isso é? O que isso está fazendo? Estou confuso. O que mesmo o coapelho é? Está confuso, pessoal. Eu não sabia disso. O que é isso? Esses estão radiando. O que é isso? Queremos um acordo? O que você está fazendo? Eu não conheço o que está para Rick. O que é isso? A Segrate é o maior emaranhado, que deve ser bem conhecido. O que você está fazendo hoje? O que você está fazendo? Porque é uma genialidade a mais estrela que os heróis do mundo. Por isso, a sanitização é um dom da Buda. Se você verte essa filosofia, nós vamos fazer trocando de suas comissões na curta de celeiro. Na verdade, em vídeo parece verossímil. Os brancos têm as rumas de calma. Os brancos são claros da parte dos filmes da nossa fama feminina. O ponto das paredes grossas e desculpas de um set de guerreiros é que 2 dias e guias. Eu não sei para ver se o que o crítico da sete é a cura dela, as armas trafens, as nascidas e no ar. Mas mesmo isso não é o problema como isso é. Os papos. Os feros e os megos de potidões são os uns e os quem querem ver o ajuntamento que não segue a vida porque cada um de tantos especiais como com os moinhos, e o encontro de um capítulo não pode vir a ser de outro de potidões. Por isso nós deixamos no envolvimento com EUA, e nos movemos para o descoberto de bairro em crise, e fecham a gente. Uau! Esse baterista vejam! A destruição foi a vila. Opa, era uma escada. Opa, não foi a vila. Opa, 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 opa. O enquanto é outra batalha. Ou de familiar madrador, que em telegrama um espaço de Rossian, o mol branco é não tão forte. Crasiva soa especialmente se lembram que o ucrâncio com o branco, então com o primeiro e não com o bom vulho. Na verdade, a gente decidiu destruir a Serenarvanizou. A gente vai prosseguir e agora, cada novo pouquinho, a versão do mundo se apaga com a outra espécie. A vítima é como Sereno. Sala de Grom e Semon comum, aquele é adorado, mas o cenário não sincroniza com a realidade. O que é o Cremulu, o que for para sua. Jubil igual remover na nato.
E se reporte ao simultâneo, o que qualquer general é ex-globoso da concorda, o presidente se assina com Europarozin. Na vasta a gente se faz como um descobridor, e se faz como uma capeadora, mas porém é um anti-brambram. Isaína, na qual a gente resolve a história de ação da sociedade. Então, não sei que mas a raizedação da resistência que já usa os problemas de roles é só que a régua que vai ter que encurralar a regulação. E cada vez mais uma vez, os governos na rúbia estática copeico, a estressilca de Groncochia. Porque em cada mês estressilca é mais e menos e provincialmente, se antes de pulgar a Rasveca e Britânia, e agora, já foi na Estônica. Isso é como a comédia. Estônia prepara que a Europa, que a Rússia se apodenta na NATO se a Ucrânia se apodenta. E aí, o círculo é de uma pergunta, e se não apodenta, o que a gente se apodenta e o que faz isso? Mas não é que isso não é mal porque os idados e os que estavam defendendo, terem tentado falar do vilão, e que os IEs continuam postando ao cá. E em graças aos, nos estão preocupados, até não foi sequer ao Dashlado Varchava. Menção dava é agora quanto mais, o ápices diante da energia, o prêmio de cenas de pumes de Alkei, e o prazons de pumes de regras que já disseram em 100 de vezes. E que os governosários mandaram agonhar a rede, ou menos para a Europa, e depois de ganham demais que a sua campainha também Cherubium nos dava, e já que é de uma circularidade. Mesmo assim que os estões longos e trampos de risatra que em uma Wivaltland seja inverter uma hora desse disco do Darana Telvish com sua IF repara teus problemas e contratar poteiro com dispostas de comunidade superviscosumento simulação de gumbestras quadintas de Assange em Julie, emed always que você resexivice via equal siv. Ardu eu sou muito ensino que você vai te zapar todo o seu nados e oso ova sensibilidade imagine quinto que um mais e o dia chamam as ruas comunitárias, não, pré-emblemas e socialmente verem. Mas por isso continuam a atrapalhar a estrada para que os descansam. O paradoxo é que é mais a voina. E é mais a forma de atrapalhar a abespacoiência e ir para a nova resolução. O ministro, agora, é um grande abespacoiência no dia como vitamintig, para não justiça de tudo que isso começou a fazer. E ver as formuladoras quase não mudam. Nós, abespacoiência, nós poderemos atrapalhar, nós vamos continuar. E cada uma é uma frase que o copio é preditado, é só que assim é novo. E esse biorcratico e lexas, é que o mundo salvou, é que não é energia, mas as palavras que não significam nada. Às vezes os udás continuam, os sítios russam, os energéticos de Nalada e os gordos de AG7 são de que o que é pronto ao longo do gás roxo. É só que o gás roxo é uma espanha relativa. Em um mundo onde a política é um jogo de xadrez repleto de surpresas e tramas intricadas, a Ucrânia desperta de um sono prolongado. Depois de inumeráveis batalhas e desafios, finalmente celebra uma vitória inesperada, uma mescla vibrante da tradição do barbershop com os ritmos marcantes do flamenco. No centro dessa revolução está um aparelho inovador, a Raqueta Fall 2, um dispositivo que promete mudar as regras do jogo por um valor impressionante de $1.000. Nos bastidores, o ministro da Sibéria Torgestino une forças a influentes personalidades, incluindo representantes da Rússia e de Choquia. Enquanto isso o G7 se reúne em uma mesa de negociações, cada representante navegando entre interesses conflitantes, equilibrando a balança entre a Estônia e a Ucrânia. A tensão no ar é palpável. Cada palavra proferida é um movimento calculado, como se todos esperassem a jogada perfeita que poderia definir o futuro. As sombras de conflitos passados se erguem, envolvendo os participantes em discussões acaloradas. Os antigos antagonismos ressurgem, criando um campo ideológico onde cada declaração pode alterar alianças. Quem realmente estará no controle? As estratégias e discursos estão moldando o destino de nações inteiras. O que está em jogo transcende o território. É uma luta pela alma das populações, uma batalha para conquistar corações e mentes. Reações fervorosas ecoam nas ruas. As esperanças se misturam a temores intensos, revelando um panorama onde anseios e inseguranças coexistem. Nessa narrativa em constante movimento, expectativas de reviravoltas vão se formando, levando os espectadores a se aprofundar ainda mais na complexidade do que se desenrola. Com a incerteza pendendo como uma nuvem obscura, questionamentos surgem a cada esquina. O que será que vem a seguir? Quem triunfará nesse complexo tabuleiro da política global? O futuro é um mistério, mas a história continua a se desenvolver, um capítulo após o outro, enquanto a tensão persiste em um crescendo emocionante. Qual será o próximo movimento? E quem realmente irá sair vencedor nesse embate de ideias e convicções? A continuidade da narrativa promete novos desafios e descobertas a cada instante, atraindo todos a um clímax inevitável.